folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão me dou uma luva. E se faço chover, com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte-sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Boa noite, pessoal! Sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos a essa aula incrível do dia de hoje sobre telas e eletrônicos. Gente, desde que eu comecei a trazer conteúdo para a internet, já tem algum tempo, o tempo passa rápido, né? Mas desde esse momento eu tinha vontade, eu tinha essa ânsia, essa vontade mesmo de trazer um conteúdo, uma aula muito completa, muito esclarecedora sobre telas e eletrônicos. Mas eu confesso que eu fui decantando, eu fui focando um pouco mais nas dificuldades de sono, nas dificuldades de rotina, muito embora as coisas se relacionem, e quando a gente for conversar do conteúdo mesmo da aula, vocês vão ver como uma coisa está intrinsecamente ligada e relacionada à outra, mas eu fui deixando, sabe? E assim, todas as aulas que eu já assisti muitas sobre esse tema, sobre telas e eletrônicos para bebês e para crianças. Todos os livros que eu já li, todos os artigos que eu já li sobre o tema, eles têm, na minha percepção, humildemente, chego a essa conclusão, que eles têm um ponto de falha comum. E qual é o ponto de falha? Eles são meramente informativos. Eles vêm até você, mãe comum, que me segue, que me acompanha, que tem as suas dificuldades, independente de qual seja a sua realidade, eles vêm e trazem para vocês o assunto, falam sobre os malefícios, falam sobre os pontos negativos e tudo que isso pode causar, mas eles não trazem para vocês uma solução concreta. Eles não trazem para você como você pode fazer com o seu bebê, afinal de contas, porque você tem um bebê, nem sempre você tem ajuda. Então, quando eu resolvi trazer essa aula, é claro que eu sou obrigada a trazer a parte introdutória, a parte do conteúdo, e essa primeira metade da aula vai ser só sobre isso, eu mostrando para vocês os malefícios, se existe mesmo indicação de uso, o que seria menos pior, obviamente, né, gente? Mas na segunda parte da aula, eu trago o mais importante, aquilo que você não encontra. Eu já pesquisei muito sobre isso, eu nunca encontrei. Que é como que você faz aí na sua casa. Como que você faz sem rede de apoio? Como que você vai fazer para organizar o dia a dia do bebê, diminuindo as telas, tirando as telas, ou até da criança pequena? Como que vai ser isso? Então, essa, na minha concepção, é realmente o ouro em pó dessa aula, né? Essa parte prática, essa parte tá bom, Cris. Eu já sei que não é o adequado o uso de telas, mas e agora? O que eu vou fazer aqui dentro da minha casa com o meu filho? Eu tenho um bebê, eu tenho tarefas domésticas, eu não tenho rede de apoio, o marido trabalha o dia todo, e agora? Eu trabalho de home office, e agora? E eu pensei muito nesse conteúdo para me colocar no lugar de cada uma de vocês. Porque é muito fácil, gente, eu chegar aqui, é muito fácil não, né? É muito simples, vamos colocar essa palavra, eu chegar aqui e despejar uma série de coisas, de informações, de conteúdo teórico, que vai deixar a mãe comum que está desse lado, assim como eu sou uma mãe comum, cheia de culpa, de remorso, e não vai te dar uma orientação clara, objetiva, do que você pode fazer para melhorar essa situação dentro da sua casa e da sua realidade. Então, eu fiz nessa última semana em que eu estava preparando essa aula um exame de consciência mesmo. Eu tentei me colocar no lugar de cada mãe comum que está aí. Aquela que não tem rede de apoio, aquela que não tem um marido que ajuda e que participa
que ajuda não, né? Que participa dos afazeres domésticos, que não cuida do bebê ou do filho como deveria, aquela que trabalha de home office, aquela que não trabalha. Eu tentei me colocar no lugar de cada uma de vocês para trazer uma solução concreta para vocês. E esse, no meu ponto de vista, é o ponto alto dessa aula, é o diferencial dela em relação a demais aulas que vocês vão ver sobre o uso de telas e de eletrônicos para bebês, para crianças, tá bem? Então vamos lá. Bora pro conteúdo, minha gente, porque é muito, viu? É muito conteúdo. Então, a aula de hoje, como vocês já bem sabem, é sobre telas e eletrônicos e o principal questionamento: existe uma indicação de uso adequado? Mas eu vou trazer outros questionamentos ao longo da aula e eu vou responder todos. Eu gosto sempre de falar, gente, da aula anterior, porque sempre essas aulas do mês se conversam entre si. Na aula anterior, a gente falou sobre estímulos adequados versus excesso de estímulos. Então, nós falamos sobre a importância da gente conhecer do desenvolvimento do nosso filho, do desenvolvimento motor, cognitivo, psicossocial, para que a gente consiga dar a ele o estímulo na medida certa e não em excesso. Falamos também que devemos ser agentes direcionadores, que devemos ser agentes incentivadores na maior parte do tempo e apenas excepcionalmente direcionadores e como devemos agir. Falamos sobre a grande chave, que é saber o que esperar, e nas aulas das próximas semanas a gente vai aprofundar esse do saber o que esperar no mês a mês mesmo de cada bebê, né? E eu trouxe para vocês um quadro prático mostrando bonitinho como dividir o dia do bebê. Tava incrível, gente, aula, sério. Foi 1h20 de muito conteúdo. E, por fim, falamos sobre a superestimulação e como evitá-la. O que seria considerado superestimulação e como evitá-la. O assunto superestimulação casa muito com o tema da aula de hoje, tá bem? Na aula de hoje, então, nós vamos falar sobre telas e eletrônicos. Eu vou dar primeiro uma pequena palavra sobre o desenvolvimento infantil para que vocês entendam o porquê que a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda telas até os 2 anos. Então, preciso contextualizar um pouco, trazer um pouquinho de bagagem teórica para vocês nesse sentido, tá bom? A gente vai falar também sobre as telas em si, né? O que são essas telas, como que elas funcionam, a recomendação dos órgãos oficiais, Sociedade Brasileira de Pediatria e Academia Americana de Pediatria, o porquê que existe essa recomendação. Eu trouxe alguns trechos da recomendação, quais os malefícios reais, e daí, finalmente, nessa segunda parte da aula, nós vamos falar do dia a dia da mãe comum, nós vamos falar se existe algum uso seguro ou o que seria menos pior, porque eu sei que nós vivemos no mundo real e não no mundo fictício, em que todas as mães vão conseguir nunca usar, então não adianta também eu chegar, não usem. Tá bom, Cris, mas e se eu for usar? Você não pode me dizer o que é menos pior? Claro que sim, posso sim, tá? Eu não vou fazer a doida e dizer, não, é não usar e pronto, acabou. Não, eu vou trazer o menos pior aqui para vocês, algumas sugestões, tá bom? Alternativas, o que a gente pode fazer com o bebê no dia a dia sem as telas e como retirar quando o bebê ou quando a criança já está viciada. E aqui a gente vai falar até dos bebês, das crianças mesmo a partir de 2 anos até os 5, tá bom? Então tem muito, muito conteúdo, né? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar na aula de hoje é uma palavra sobre o desenvolvimento infantil. Muito disso, aliás, de forma muito detalhada, isso foi trabalhado na aula anterior, que está salva lá na comunidade Maternidade Assertiva. O preço da assinatura, ó, desse tamanho, gente. Vale a pena até para vocês verem e reverem. Em breve vai ter resumo em PDF dessas aulas e vai ser tudo disponibilizado por lá, tá bem? Então, vamos lá. O que define como e quanto o bebê ou a criança irá se desenvolver? O que define qual é, vamos dizer assim, o termômetro, né, do desenvolvimento infantil? O que define como o meu filho vai atingir os marcos? O que define tudo isso? São 2 coisas, gente. O curso natural do desenvolvimento, o bebê ele nasce com um cérebro imaturo, que vai se madurando ao longo do tempo. Na aula anterior falamos até sobre a questão da esterogestação, que nos 3 primeiros meses o bebê não tem nenhuma noção de que ele e a mãe não são a mesma pessoa, né? E veja, vai ser esse amadurecer normal
do ser humano até por volta dos 25 anos ele ter um cérebro de fato maduro. Então, veja, agora a plasticidade cerebral nos 2 primeiros anos de vida, e é por isso que essa é realmente o período que mais me encanta, aquele que eu foco todas as minhas energias e estudos, e naquele com o qual eu trabalho, é a plasticidade cerebral nesse período. O quanto o cérebro se modifica. Gente, o bebê, ele nasce enxergando muito pouco, até a visão, tudo isso vai acompanhando, tá? E os estímulos ambientais. Então, o ser humano, né, ele é formado daquilo que a gente chama de genótipo mais fenótipo. O genótipo é aquilo que nasce com ele. São os genes dele, é realmente aquilo que vem, metade da mãe, metade do pai, a genética desse ser. E o fenótipo é o ambiente influenciando nesse genótipo. Porque é claro que se eu forneço um ambiente hostil para determinado bebezinho ou para um outro bebezinho, eles vão ter reações diferentes que vão conversar com aquilo que cada um é em essência. Falando do ponto de vista biológico mesmo, tá bom, gente? Então, é importante que a gente observe bastante isso, o quanto esses ambientes, esse ambiente é importante. E esse ambiente, isso eu falei muito, muito na aula passada. Gente, quem não assistiu, vale a pena entrar na comunidade só para assistir. Tão boa que tá essa aula, tá? Eu falei muito disso, de como esse ambiente é o emocional e o físico. E o ambiente emocional é aquilo que o bebê absorve muitas vezes do nosso comportamento. Porque o ambiente emocional do bebê, nesse primeiro período, né, basicamente a mãe, sobretudo a mãe, que é cuidador principal normalmente, e o pai ou alguma outra pessoa que conviva com ele com frequência. E o ambiente físico também proporcionado por nós. Os estímulos, o botar no tapetinho, o incentivar bons hábitos de sono, tudo isso, tá? Então, esse bebê, o que vai determinar o quanto esse bebezinho vai se desenvolver é isso. É a potencialidade intrínseca dele. E se ele é um bebê saudável, ele tem uma potencialidade enorme. Alguns vão ter mais aptidão para umas coisas, outros para as outras. Mas ele tem uma potencialidade incrível ali dentro dele para atingir todos os marcos, para ser um bebê saudável, que vai se desenvolver dentro do esperado. E aquilo que a gente faz. Aquilo que a gente faz importa em grande maneira também, tá? E existe dentro de cada ser humano, de cada bebê, uma motivação interna intrínseca que é dele, que nasce com ele, que é a curiosidade. Eu assombro, como diria Catherine Lecuyer, né? Eu assombro, que seria isso, a curiosidade. Você percebe no bebê que ele é muito curioso, ele é encantado com as coisas. E daí aqui eu trouxe, gente, uma frase muito impactante, sabe? Uma frase não, um parágrafozinho que inaugura o livro Educar na Curiosidade da Catherine, tá? Depois eu dou a indicação dele para vocês bonitinho. Mas veja essa frase. Quando somos criancinhas, não precisamos de contos de fadas, só precisamos de contos. A vida pura e simples é suficientemente interessante. Uma criança de 7 anos se impressiona quando lhe contam que Tommy abriu a porta e viu um dragão. Uma criança de 3 se impressiona quando lhe contam que Tommy abriu a porta. Simplesmente a vida cotidiana, a vida acontecendo, a vida real é extremamente encantadora para as crianças. Elas têm uma motivação interna, um motor interno mesmo de aprender por aprender. Elas não precisam de nenhuma recompensa externa. Elas é o bem pelo bem. E a gente tem que fazer o quê? A gente tem que incentivar isso, que não ficar fazendo barganha, moeda de troca, sabe? Incentivar no nosso bebezinho o bem pelo bem. Porque essa é a principal característica dos bebezinhos das crianças pequenas. É aprender pela compensação de aprender. A recompensa é aprender. Então, você percebe que um bebê, ele vai lá e aprende a abrir um pote. E ele fica tão encantado em abrir aquele pote, não precisa ter nada dentro do pote, que ele vai abrir e fechar várias vezes. No outro dia, ele vai de novo abrir e fechar várias vezes. Porque isso, por si só, para o bebê, já é suficientemente interessante. Abrir e fechar o pote várias vezes. Então, gente, sobre as telas, continuando,
O que são as telas? As telas, na verdade, quando eu falo de telas, eu falo de desenho, eu falo de televisão, tablet, celular, qualquer coisa com que o bebê ou a criança tenha um entretenimento passivo, estou sentado simplesmente assistindo, tá? Ou ainda um entretenimento ativo, no sentido de interagir com um joguinho. Tem joguinhos para bebês, incrível isso, mas tem mesmo a Sociedade Brasileira de Pediatria desaconselhando o uso até os 2 anos, existem joguinhos para bebês. E daí ele coloca o dedinho, explode alguma coisa, e aqui já comecem a perceber como isso destoa do principal motor de aprendizado do nosso filho, do nosso bebê, a curiosidade. Porque ele não tem mais o bem pelo bem, o aprender por aprender. Ele começa a ter o aprender para ver aquele estouro, aquela coisa. Quando ele fecha um pote, o que acontece? O pote se fecha. Quando ele abre, o pote se abre. É a vida real, nua e crua. E já é suficientemente interessante para ele. Agora, quando ele aperta o botão do joguinho, explode, vem uma descarga de dopamina, uma recompensa desproporcional para ele de uma simples atitude de apertar. Desproporcional. Aquela energia ali, aquela explosão de dopamina para esse bebezinho, tá bom, gente? Então já começa por aí. Os bebês menores, você percebe que eles ficam diante da televisão num estado hipnótico. E às vezes a gente pensa, nossa, o desenho acalma o meu bebê, porque ele fica parado assim. Gente, não acalma o bebê. O que acontece é que ele fica num estado hipnótico. São tantos frames, a distração é infinita. São milhares de frames por minuto. Frame seria transição, troca de cena, sabe? É uma cena aqui, uma ali, uma ali, uma ali, uma ali. E é infinitamente maior do que a capacidade desse bebê, dessa criança, de assimilar aquilo. E o objetivo é esse, é prender a atenção. É que a criança não desvie o olhar um segundo, que ela fique ali presa, porque troca. Os frames vêm mais rapidamente do que o cérebro consegue processar e do que o cérebro consegue assimilar. Então a criança fica no estado hipnótico mesmo. E na verdade super estimula, porque a luz, primeiro que em relação ao sono noturno é muito prejudicial, porque a luz azul, ela corta a produção de melatonina, então prejudica a produção de melatonina, que é o principal hormônio responsável pelo sono. Prejudica também a visão do bebê, porque o bebê ainda não tem a visão totalmente formada, ainda mais dependendo da distância que a gente colocar esse bebê da tela, tá? E o que mais me preocupa é esse ponto aqui, gente. É porque falta uma mediação humana para ser intérprete da realidade. O que os bebês e as crianças pequenas mais precisam é de desenvolver relações, uma relação humana, uma relação de afetividade, perdão, com o ser humano responsável por conduzir essa educação, com a mãe, com o pai. E desenvolver essa relação humana envolve o quê? Envolve convívio, envolve contato, envolve tempo de qualidade. A partir do momento que a gente coloca na tela, não tem uma interação humana ali. E o bebê, ele começa a ficar dissociado da realidade. Primeiro porque o que aparece na tela não é normal, não é aquilo que ele vê no cotidiano, não é a vida acontecendo. Segundo, porque o que acontece? Ele interpreta ele tem uma desregulação hormonal no sistema de esforço-recompensa. Então, ele começa a entender que ele precisa sempre mais, sempre daquela recompensa. Existe uma desregulação muito grande na quantidade de dopamina, que é o hormônio do prazer, né, um dos, que vem para esse bebê, e ele começa a sempre querer mais, mais, mais. E daí, daqui a pouco, gente, é um exemplo bobo, mas eu queria que vocês tentassem entender. Imagina só se vocês dessem, o primeiro brinquedo que vocês dessem para o bebê de vocês fosse uma mesa de atividades com luzes, com tudo mais lá da Fisher Price, maravilhosa, e tá ali a mesa e, nossa, o bebê tem tanta coisa para fazer, ele fica até meio perdido. Esse é o primeiro brinquedo que ele ganhou. Qual a graça que vai ter depois uma bola? Se ele já conhece aquele brinquedo cheio de luz, cheio de interação, qual a graça que vai ter uma bola? Qual a graça que vai ter um pote da Tupperware?
Às vezes até tem. E olha, veja, quando a gente leva o nosso bebê com a gente com a cozinha e ele acaba pegando o Tupperware, ele fica 2 horas ali tentando tampar o Tupperware e entrete tanto ele, o meu agora tá com a mania do sapato, né? Quer porque quer andar para cima e para baixo com o sapato. A gente percebe que o bebê ele não precisa de tanto assim. Ele não precisa de tanto estímulo, de tanta interação, que o simples, o cotidiano é suficientemente encantador para o bebê. Veja, e não tem essa desregulação no sistema de recompensa dele. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente, tá? Cris, mas e os desenhos educativos? O bebê tá lá assistindo um desenho e daí o desenho ele tá aprendendo brincando, né? O desenho tá lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, verde, vermelho, azul, ensinando pro bebê. Gente, educar envolve esforço, aprender envolve esforço ativo. Imagina se esse bebê, se essa criança vai entender que para ele aprender alguma coisa sempre vai ter que ter um palhaço pulando na frente dele e milhões de estímulos e dopamina. Quando ele chegar aos 7 anos numa sala de aula e ele vê a professora na frente dele falando e não estiver pulando e não tiver dopamina, tô falando tudo errado, gente. Enrolou minha língua a dopamina. O que acontece? Ele vai achar um saco. Porque a vida comum vai ficar cada vez mais tediosa, cada vez mais chata para essa criança que teve desregulado o sistema de recompensa. Então, isso é muito grave. Ler um livro está fora de questão. Para que ele vai ler um livro se ele pode assistir um filme? Se ele pode ver um vídeo no YouTube que explique aquele conteúdo? E daí a gente vai criando seres superficiais que não conseguem se aprofundar em nenhum conteúdo, que não tem motivação interna para a vida intelectual, para o estudo. Porque o estudo e a vida intelectual, gente, ela exige esforço, ela exige motivação interna do aprender pelo aprender, do conhecer pelo conhecer, tá bom? Então, quero que vocês vão guardando isso. Como eu disse na segunda parte da aula, a gente vai falar sobre o que fazer mesmo, tá? E qual é a recomendação dos órgãos oficiais? Sociedade Brasileira de Pediatria modificou essa recomendação em 2020. A Academia Americana de Pediatria está na mesma esteira que a Sociedade Brasileira de Pediatria, só que a recomendação deles foi atualizada em 2022, mas é exatamente a mesma, tá? E qual é? Evitar o uso até os 2 anos. Então, o ideal para eles, e aqui está a fonte, tá? Da Sociedade Brasileira de Pediatria, de onde eu tirei no site, né? Evitar o uso aos 2 anos, ou seja, até os 2 anos, 0 telas, essa é a recomendação. E, no máximo, 1 hora por dia com supervisão entre 2 a 5 anos. Isso significa que deva assistir 1 hora por dia? Não. Se for possível, é melhor não assistir nada. Mas é menos pior do que antes, tá? Então é importante que se traga essa recomendação. Gente, eu trouxe aqui o porquê dessa recomendação, um trechinho que eu tirei o print mesmo lá do site da Sociedade Brasileira de Pediatria. Por que dessa recomendação? Eles alegam que o uso excessivo de telas pode causar, veja bem, olha o tamanho dessa lista, dependência digital e uso problemático das mídias interativas, inclusive dependência digital já tem CID, já é considerado uma doença, tá bom? Problemas de saúde mental, irritabilidade, ansiedade e depressão. A gente vê a irritabilidade das crianças que têm excesso de tela. Transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH, transtornos de sono, transtorno de alimentação, sobrepeso, obesidade, anorexia, bulimia, sedentarismo e falta da prática de exercícios, bullying e cyberbullying, transtornos de imagem corporal, autoestima, riscos de sexualidade, nudez, enfim. Comportamentos autolesivos, aumento de violência, problemas visuais, ó, aqui, ó, miopia, síndrome visual do computador. Deixa eu sair aqui para poder vocês verem só a tela, melhor. Problemas auditivos, transtornos posturais, enfim, e o incentivo ao uso de nicotina e tudo mais. Por que eu trouxe exatamente o que está lá? É claro que lá na Sociedade Brasileira de Pediatria, eles falam sobre até, eles vão além, né? Eles vão até a questão da adolescência. Aqui nem todos se enquadrariam para bebês, mas aumento de irritabilidade, transtorno de sono, transtorno de alimentação, tudo isso pode ser adequado a bebês de até 2 anos. Porque, veja, o que faz a gente supor
que se o nosso bebezinho de 2 anos fica 2 horas por dia na tela, quando ele tiver 3, 4, 5, 10, 11, 12, ele não vai ficar. Quando ele tiver 15, ele não vai ter essa necessidade. Então é importante que a gente entenda que todos os hábitos, os bons e os ruins, eles começam a ser construídos agora, desde sempre, tá, gente? Então é importante que a gente tenha isso em mente. Outro ponto muito interessante, esse aqui eu vou ler inteiro com vocês. Deixa eu deixar só a tela para vocês poderem enxergar melhor. E eu quero ler esse aqui inteiro com vocês. Olha o que diz, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria está dizendo sobre isso. O Manual de Orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria traz também ressalva sobre o hábito cada vez mais frequente de oferecer para a criança o smartphone ou celular usado pelos pais, como forma de distrair a atenção do bebê. Denominada de distração passiva, a prática é resultado da pressão pelo consumismo de joguinhos e vídeos nas telas, algo prejudicial e frontalmente diferente de brincar ativamente, um direito universal e temporal de todas as crianças em fase do desenvolvimento cerebral e mental. Como explica a doutora Evelyn Einstein, engraçado o sobrenome dela, né? Membro do grupo de trabalho e uma das autoras do manual, nada substitui o afeto humano que eu acabei de dizer para vocês. O olhar, a expressão facial, todo esse contato com a família é vital para a criança pequena, uma fonte instintiva de estímulos e cuidados que não pode ser trocada por telas e tecnologias e são fundamentais para o desenvolvimento da linguagem, das habilidades cognitivas e sociais. Atrasos nessas áreas são frequentes em bebês que ficam passivamente expostos às telas por períodos prolongados. Atraso na linguagem, nas habilidades cognitivas e sociais e muitas vezes até motoras, tá bem, gente? É importante que a gente tenha isso em mente, o porquê que eles estão limitando o uso das telas, tá? Mas eu quero ir um pouco além disso que eu acabei de trazer. Eu quero dizer para vocês que os malefícios das telas, eles vão além do CID. Eles vão muito além dessas doenças, né? Já com CID, depressão, irritabilidade, TDAH, irritabilidade seria ansiedade, né? Vão muito além disso, tá? Transtornos graves de sono para crianças, eles são também comportamentais, e é como eu acabei de dizer para vocês, hoje o bebê fica 1 hora na tela, amanhã a rotina ficou um pouco mais densa, ele fica 2, daqui a pouco, gente, 20 minutos se transforma em 50, se transforma em 1 hora, percebe? E daí a gente cria esse desajuste no nosso bebezinho, do sistema dele de recompensa, a gente abafa dele essa curiosidade natural do aprender pelo aprender, do encantar-se pelo simples. É como eu disse, o bebê que já conheceu o brinquedo mais luminoso e mais incrível da Fisher-Price não vai se encantar pela bola. A gente começou já num nível hard, entendeu? Ele não vai se encantar pela bola. O bebê que vai para a Disney todo dia, ele não tá nem ali pro parquinho. Ele quer saber só de Disney, aquele tanto de estímulos visuais e tudo mais, e coisa que se mexe. Ele não quer saber do parquinho. O parquinho perdeu a graça. Do mesmo jeito que o bebê que vai pro parquinho todo dia não quer saber de uma caixa de areia mais. Então, a gente precisa ir regulando esse sistema de recompensa do nosso bebê à medida que ele vai amadurecendo para não matar, para não abafar esse motor interno tão potente, a curiosidade do nosso bebê. Isso impacta, gente, na formação de hábitos e de valores. E eu vou dizer de hábitos, hábito de estudo, hábito de leitura, a vontade de aprender pelo aprender. E de valores, eu só faço isso se eu ganhar isso. Ah, não, quando nesses desenhos educativos impacta muito nessa questão de valores. Se vocês tiverem que botar o bebê de vocês, a criança de vocês, para assistir algum entretenimento na televisão, que não seja desenho educativo. Ensinando inglês, ensinando a contar, ensinando... Ai, que bom que você está gostando, Nathalie. É sobre isso. É sobre a gente criar essa consciência, né? O que acontece? Que não seja um desenho educativo. Se você tiver que botar, que seja um entretenimento passivo mesmo, para distração. Ah, Cris, mas a gente não assiste uma série? Qual o problema do bebê assistir? Qual o problema do bebê ter um entretenimento passivo? Gente, veja bem, a gente tem um cérebro adulto formado. A gente sabe
A gente entende o que é de verdade e o que não é. E muitas vezes a gente até precisa, no final do dia cansativo, aquela fuga da realidade. Para quê? Para que a gente consiga relaxar um pouco, espairecer. Hoje até eu estava conversando com meu irmão sobre isso. Ele, às vezes é bom uma fuga da realidade, às vezes é interessante a gente sair um pouco. Por que para uma criança, para um bebê, não seria diferente? Seria diferente, seria prejudicial. Gente, o cérebro imaturo do bebê, ele não consegue discernir o que é real do que não é. Ele vê aquela situação na tela e ele acha que aquilo é a realidade. Então, ele entende que ele está ali recebendo dopamina, o sistema de recompensa dele todo desequilibrado, aprendendo que, para aprender, ele precisa estar aquele carnaval ali na frente dele para ele aprender, e não simplesmente o gosto de tocar, de sentir um livro, de ver as texturas das coisas de fato, de poder pegar, de materializar. Ele não entende que aquilo não é a vida real. Vai sair dali, ele vai querer comer, ele vai querer dopamina para comer, ele vai querer um sistema de recompensa para fazer a lição de casa. Não, mas eu não ganho nada com isso. Eu quero sempre o ganho, sempre o ganho. E, gente, é horrível falar isso, né? Mas se torna uma criança interesseira. Porque a gente acabou abafando, tirando um pouco dessa orientação natural da criança do bem pelo bem. E daí, sempre que ela for fazer alguma coisa, ela vai querer algo em troca, porque ela está acostumada a receber altas quantidades de dopamina. E daí você começa a entrar num terreno muito perigoso de começar a negociar com o seu filho aquilo que deveria ser um bem. Cris, mas é possível que o meu filho queira estudar porque quer estudar? Porque quer aprender? Sim, é o bem em si mesmo. É a gente fortalecer essa motivação interna da criança para que ela queira o bem pelo bem, para que ela não queira estudar porque ela vai ganhar uma mesada, porque ela vai ganhar o presente de Natal, nada disso. Por que ela vai estudar? Porque ela quer aprender, porque ela vai se tornar mais sábia, porque ela vai conhecer mais coisas. E é aqui que começa as telas a influenciar nos valores que a gente quer passar para os nossos filhos. Gente, isso me arrepia até. Mas é tão importante. A gente está vendo uma geração que só quer recompensa em tudo. E começa agora. Começa desde muito cedo. E eu vou dizer para vocês, a conta chega. E daí você vai se perguntar, onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Desde aqueles 20 minutinhos, 1 hora de tela, excesso de dopamina na criança, no bebê, desregulação do sistema de recompensa desse bebê, destruindo a construção de hábitos saudáveis, aí que a gente errou. E, como eu disse para vocês desde o princípio, essa não é uma aula de culpa, essa é uma aula de conscientização, e a partir de agora a gente vai falar sobre como resolver, tá bom? Como resolver isso. Então, vamos lá. Acho que esse aqui acabou. Eu vou colocar o outro. Eu não quero que vocês se sintam culpadas. É melhor a gente se perguntar, será que daqui a 10 anos eu quero estar me lembrando vagamente daquilo que a Cris falou? Espero que eu ainda esteja trabalhando com isso até lá, né? Mas eu quero trazer essa consciência. Será que eu vou precisar, na adolescência do meu filho, me perguntar onde foi que eu errei? Isso acaba agora. A gente não vai ter que se fazer essa pergunta. Veja, eu não sou uma mãe perfeita, você também não é, e nunca seremos. A gente vai cometer 1 dúzia de erros, mas que não seja por falta de conhecimento, que seja sempre querendo acertar. Esse erro a gente não precisa cometer. Esse a gente pode barrar aqui e agora, tá bom, gente? Então, vamos lá. Vamos continuar nessa aula, gente. Cris, já entendi que faz mal, já entendi que não é legal, mas o que eu posso fazer? Primeiro, vamos falar um pouco sobre o dia a dia da mãe comum. Da mãe, como eu, como você que está aí desse lado me assistindo, tá? E é dessa metade para o final da aula que eu acho que pecam muito quando os outros profissionais, quando vêm a abordar esse tema, porque não trazem uma solução, só trazem um problema. O problema eu já trouxe. O uso de telas é prejudicial por aquela série de razões que eu falei para vocês. Mas e agora? Como que é o dia a dia dessa mãe? Antes da gente propor soluções, a gente tem que entender como é o dia dessa mãe comum.
da mãe que sou eu, da mãe que é você, independente de trabalhar fora, de não trabalhar, de ter rede de apoio, de não ter, como que é o dia a dia dessa mãe? Gente, normalmente o dia a dia da mãe comum inclui cuidar de si, cuidar dos filhos, da casa, do marido e muitas vezes da profissão, se trabalhar fora. E quando eu falo cuidar da profissão, não é só bater ponto e trabalhar, cumprir as metas do trabalho ou ficar de home office, não. Muitas vezes a gente tem que estar sempre estudando, se aperfeiçoando para poder estar ligada no mercado de trabalho. O dia a dia da maioria das mães comuns, né? Principalmente as mães que nasceram mães agora durante essa pandemia, infelizmente, né? É com pouca ou nenhuma rede de apoio. Maridos, muitas vezes, alienados no seu próprio mundo, que parece que eles não entendem que nasceu uma criança, que o trabalho da casa aumentou, que eles precisam participar mais. Mercado de trabalho e sociedade pouco sensíveis à maternidade. Veja, quando eu falo dessa questão dos maridos alienados, não é toda mãe comum que vai ter essa questão. Não fiquem chateados, papais, não fiquem chateados, maridos. Mas algumas, infelizmente, têm isso. Algumas vão ter muita rede de apoio, mas eu estou trazendo aqui aquilo que normalmente acontece, tá, gente? O mercado de trabalho não quer saber se a gente tem um filho quando a gente trabalha. Ele quer entrega, ele quer que a gente se desenvolva, que a gente continue nas metas, que a gente trabalhe. A sociedade está cada dia menos sensível. Às vezes a gente não tem a rede de apoio da nossa mãe, da nossa sogra, de uma cunhada, de uma irmã, que deveriam ser as pessoas mais sensibilizadas à maternidade. Parece que a sociedade está querendo que todo mundo tenha cada vez menos filhos, porque a maternidade deveria ser um processo em que todo mundo se envolve. É engraçado, né? Até me deu esse insight agora. Eu sou formada em Direito. Alguns de vocês já sabem que eu também tenho essa formação em Direito, né? E agora, claro, não faz mais parte da minha prioridade, da minha linha de trabalho, né? Mas eu entendo um pouquinho de leis, né? Um pouquinho bastante de leis. Então, o que acontece? No próprio... Ai, como é o nome, gente, daquele... No Estatuto, né, de Proteção à Criança e o Adolescente, fala que a criança é responsabilidade de toda a sociedade. E muitas vezes a gente não... A proteção à criança, né? E claro, incentivo ao desenvolvimento, enfim. E muitas vezes a gente não encontra essa mesma sensibilidade dentro da nossa própria família. Parece que as mães, as sogras esqueceram como é trabalhoso ter um filho. E daí elas não se dispõem mais a ajudar. É claro que, veja, eu não quero trazer muita polêmica desnecessária aqui. A partir do momento que você tem um filho, ele é a responsabilidade sua, do seu marido, do pai da criança. Não é responsabilidade de mais ninguém. Você que tem que dar conta. Mas, gente, seria tão bom se a gente que tem filhos pudesse contar com mais empatia, né? Se a gente pudesse contar com mais rede de apoio voluntária. Eu digo para vocês que depois que eu tive filho, que eu vi todo o trabalho que dá, eu olho com um pouco de vergonha para o meu passado sem filhos, quando amigas minhas tiveram filhos, de eu não ter sido o suporte que eu seria hoje, sabendo como é ter um filho. O suporte de oferecer para ir na casa dela fazer uma comida, deixar congelada no freezer, essas coisinhas que a gente pode começar a plantar uma sementinha para que as pessoas fiquem mais sensíveis à maternidade, tá? E é quem vive que vai saber dizer isso. E, infelizmente, quem não vive acaba ficando mais alienado em relação a isso, tá? E qual que seria, então, falando já como é a vida da mãe comum, qual que seria a alternativa para o dia a dia sem telas? Veja, o primeiro passo não é você se perguntar o que eu vou fazer com o bebê enquanto eu estiver fazendo as coisas. O primeiro passo é uma organização doméstica do ponto de vista de você tentar entender, tá? Tudo que é necessário fazer dentro de casa, o ideal seria que vocês tivessem isso anotado. Aqui em casa a gente tem pregado na geladeira. Tudo que eu vou fazer na segunda, tudo que eu vou fazer na terça, na quarta, e a gente vai dividindo as tarefas. Olha, Rodrigo, você vai ficar responsável pela louça, então. Beleza, eu vou cozinhar. Eu vou cozinhar na segunda e vou cozinhar na quinta. Você vai ao mercado todo sábado. Ir ao mercado, você vai lavar meu carro uma vez por mês. Aí ele lava o meu, eu lavo o dele, uma vez por mês. Então, primeiro é a gente entender como funciona a nossa casa, porque não adianta, gente, a gente querer já partir direto para a distração do nosso filho
Sendo que a gente pode, fazendo uma organização doméstica adequada, tá? Otimizar muito o nosso tempo em tarefas. Não tem coisa pior do que você acordar de manhã e ficar pensando, meu Deus, o que eu faço agora? Será que eu limpo um banheiro? Será que eu tiro um pó? Será que eu passo um aspirador? Gente, se organizem. Ó, o que a Briane tá falando, nossa, Cris falou tudo. Como é difícil a maternidade sem rede de apoio, família mora longe e o mercado de trabalho te julgando apenas por você ser mãe. É exatamente isso. As pessoas são pouco sensíveis, Briane, à maternidade. Parece que querem que a gente tenha cada vez menos filhos. E eu acredito que isso está influenciando a decisão por menos filhos, ou por não filhos, ou por um filho só, de muitos casais, mesmo que inconscientemente, tá bom? É uma pena. Eu sou a favor de povoar o mundo, vocês sabem, né, gente? Bora fazer menina aí. Mas voltando aqui, gente. Quando a gente se organiza, aquilo que a gente levava 2 horas para fazer, a gente otimiza o nosso tempo. Gente, eu tenho uma tara aqui, então eu sou neurótica por uma coisa, otimização de tempo. Eu passo o tempo inteiro pensando em como eu posso fazer a mesma coisa que eu já faço em menos tempo. Porque eu quero a todo custo otimizar meu tempo, gente. Eu quero ou para poder descansar, ou para poder produzir ainda mais, ou para poder passar mais tempo com meu filho. Então, essa organização doméstica, e calma que eu vou mostrar para vocês como fazer. Eu trouxe um exemplo para vocês. Essa aula tá maravilhosa, gente. Então, vocês organizem a limpeza e a organização da casa. Ah, Cris, eu tenho uma faxineira que vem na sexta, então vamos fazer o seguinte, eu preciso passar um aspirador na segunda, na quarta, no domingo. Então, vou colocar aqui. Coloca na geladeira, minha gente. Um quadro branco, qualquer coisa. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, aspirador. Terça, fazer comida. Quarta, não sei o quê. Isso é tão bacana, porque quando você for fazer o alinhamento lá com seu marido, quando você tiver tudo anotado, tudo que tem que fazer, e aqui eu não tô falando de bebê, não. Tô falando da organização doméstica, tá? Você vai poder mostrar pro seu marido assim, olha tudo que tem para fazer. Você acha que é certo? Você pode, sem briga, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas você pode, olha, não vai assim nessa linha. Você acha que é certo? Mostra pra ele, olha só. Eu trabalho, talvez menos horas que você, trabalho fora, ou ainda não trabalho fora. Mas olha só, eu tenho que, na segunda, vamos supor, eu tenho que cozinhar, eu tenho que fazer, limpar o banheiro, eu tenho que, vai estar tudo lá, tá? A gente vai fazer uma organização do que você vai fazer todo dia, durante a semana, tá? Eu demando para essas atividades 3 horas, 4 horas. Então, é muito, não dá. Eu não tenho mais onde equilibrar pratinho, meu amor. Eu não tenho. Eu queria que você pegasse um pratinho para você. Vamos pegar o pratinho da louça todo dia à noite? Lista na geladeira. Ele vai ver tudo que tá lá. Gente, é constrangedor o homem olhar para aquilo e falar que não vai fazer nada. Tem 50 coisas lá. Vai dizer, pois é, mas eu já trabalhei. E quando a mulher trabalha fora, pior ainda, né, gente? Então, tenham esse alinhamento. Gente, volto a dizer, isso não é para causar briga. Vocês têm que saber conversar. Quando a gente vai conversar com outro, aqui é uma regrinha da CNV, da comunicação não violenta, né? O certo é a gente nunca chegar cobrando. É a gente chegar expondo um fato. Amor, estou muito sobrecarregada. Fala sobre você, não fala sobre o outro. Será que você poderia me ajudar com isso? Seja objetiva, já leva uma solução. Será que você poderia me ajudar ficando responsável pelas compras no mercado? Lavando o meu carro, igual aqui em casa, ele fica responsável pelas compras do mercado, lava o meu carro e lava a louça. E eu faço as outras coisas e a gente vai também fazendo trocas. Gente, quando a coisa já funciona bem, se você tem um marido que é mais consciente e já funciona bem, cada um não precisa fazer essa divisão, maravilha. Mas fazer essa divisão é bem legal para a gente saber o que a gente vai fazer quando o bebê está acordado, para a gente saber aquilo que não vai dar, que a gente vai ter que fazer quando ele dorme. E isso vai influenciar no que a gente vai ter que usar de recurso distrator para esse bebê. E aqui entra a questão das telas, entende? Então é importante a gente fazer essa organização doméstica. Eu vou dar um exemplo para vocês no final da aula, tanto para quem trabalha quanto para quem não trabalha fora, tá? E esse alinhamento do casal é muito importante. É claro, se você é mãe solo, se é só você mesmo, infelizmente, você vai ter que fazer essa organização ainda mais acirrada e você vai ter que dar conta, infelizmente, tá?
Continuando nas alternativas para o dia sem tela. Gente, rede de apoio. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha, tá? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vou contar uma experiência pessoal que eu tive nas últimas 2 semanas, tá? Abrindo mesmo meu pessoal para vocês. A minha família, minha mãe, meu pai, meu irmão, é de Porto Alegre, mora muito longe. Eles vêm esporadicamente aqui para Brasília, às vezes a gente vai também. Então não tenho família minha. A família do meu marido, por outro lado, mora aqui em Brasília. Eles são de Brasília, ele tem os pais dele, tem uma irmã que mora aqui também, outra irmã também mora fora. Essa é o nosso núcleo familiar mais próximo, a minha sogra, meu sogro e uma cunhada. Eu não tinha rede de apoio de ninguém. A minha sogra, quando eu engravidei, logo que eu tive o neném, ela me ajudava com a comida, ela fazia comida, ela lavava a nossa roupa, porque na época a gente estava de mudança, reformando apartamento, e ficamos um período sem máquina de lavar. Então, assim, ela me ajudava nesse sentido. Mas com o bebê mesmo, no dia a dia com o bebê, eu não tinha rede de apoio. Eu fiquei 4 meses sem rede de apoio, e em seguida eu precisei contratar uma pessoa para me ajudar, porque eu precisava, afinal de contas, trabalhar e não tinha com quem deixar o bebê. Recentemente, o Léo passou da pessoa que me ajudava e foi para a escolinha. A minha opção era deixar ele meio período na escolinha, e daí eu ia ter que me virar nos 30 para fazer tudo que eu precisasse fazer relativo ao meu trabalho nesse meio período, ou deixar ele o período integral. Me doeu o coração, gente, deixar ele 10 horas na escolinha. Me doeu meu coração, e tudo que eu conheço sobre desenvolvimento infantil, sobre essa necessidade da interação humana da criança, do vínculo da afetividade. Eu quero ser a principal condutora na educação do meu filho, eu não quero terceirizar. Essa é a minha missão mais importante, educar o meu filho da melhor forma, eu não quero terceirizar isso. E daí eu fiquei pensando mesmo em diminuir o ritmo da empresa, no que eu poderia fazer para menos. A gente vai começar a lançar cursos com intervalo maior, enfim, tudo isso, tá, gente? E daí eu faço terapia, conversando com minha terapeuta, eu falei, eu não tenho rede de apoio. Ela falou assim, tá, mas você não tem por quê? Você já pediu? E eu nunca tinha pedido, gente. Nunca tinha chegado para minha sogra, para minha cunhada. E tô abrindo para vocês aqui uma coisa muito particular mesmo minha, tá? Porque me sinto à vontade para falar e eu acho que esse relato pode ajudar vocês. Eu falei, não. Como que elas sabem que você precisa de ajuda? Se você nunca pediu. Aí eu peguei e pensei, poxa, é verdade, vou pedir. Falei, gente, a gente está muito sobrecarregado aqui em casa. Eu precisava de alguém que ficasse pelo menos 1 hora por dia com o Léo, no final da tarde, para eu poder trabalhar mais um pouco, para eu poder organizar as minhas aulas, enfim. Resultado, elas fizeram uma escala. Metade da semana tá vindo a minha cunhada, a outra metade tá vindo a minha sogra. E elas estão ficando com o Léo 1 horinha por dia, de 5 a 6 da tarde, que me ajuda pra caramba eu organizar as minhas aulas. Então, assim, é pouco tempo para elas, é super importante no contato que elas tenham um contato também com o neto, com o sobrinho. E tá me ajudando tanto, gente, essa 1 hora por dia. Eu consigo fazer uma coisa, eu consigo estudar alguma coisa para trazer para vocês. Eu consigo, outro dia desse, eu adiantei a janta dele, porque não tinha nada. Eu consigo, às vezes, ir no mercado voando e voltar se precisar de uma emergência. N coisas que eu não conseguiria fazer. Eu pego tudo aquilo que eu não vou conseguir fazer com ele e eu uso essa 1 hora para fazer 1 horinha a mais por dia. É maravilhoso. E a minha sogra ainda, quando vem, ainda deixa a louça limpa. Ainda lava a louça de embora. Então, assim, às vezes a gente fica ou naquele orgulho de, não, é do meu, eu não vou pedir para ninguém, se alguém quiser que se ofereça. Ou então, mais do que isso, a gente fica reclamando que ninguém ajuda e a gente não pede ajuda. Às vezes uma amiga, tem uma amiga minha que agora tá nômade, ela cada dia tá num lugar diferente, ela tá de home office e ela botou para alugar o apartamento dela e tá vivendo pelo mundo. E eu já falei para ela, olha, quando você vier aqui em casa, pelo amor de Deus, eu quero que você fique com o Léo um dia inteirinho, que eu quero tirar um dia de folga. E a gente é muito amiga, ela, eu vou sem problema, eu passo o dia com ela. Eu falei, eu quero sim. E eu já vou nessa, entendeu? Gente, peçam ajuda. O máximo que pode acontecer é a pessoa dizer que não quer. O máximo que pode acontecer é a pessoa chegar na sua casa e cuidar do seu filho de uma forma que você não concorda, passando para ele alguma coisa que você não concorda. E daí você retrocede. Você fala, muito obrigada. Ou então você conversa, olha,
Já pensou? Chega, daí a pessoa que vai cuidar do seu bebê, bota ele na frente da televisão, ou começa a dar açúcar, alguma coisa que você não concorde. Primeira coisa aqui, gente, ninguém vai cuidar do seu bebê igual você cuida, tenha isso em mente, tá? A gente não pode querer das pessoas perfeição, e daí aqui entra, ó, em relação à organização doméstica também. Vamos abandonar o perfeccionismo e começar a pensar na praticidade. Você tem um bebê, você está de home office, ou então você tem toda a casa para cuidar, não tem nada de apoio, e daí você quer que tudo fique perfeito? Não, gente, a gente tem que escolher as nossas batalhas. Muitas vezes você não vai poder comer comidinha fresca todo dia. Você vai ter que deixar a comida na geladeira e comer a mesma comida 3 dias. Vai ter que congelar a comida. Faz parte. O que você prefere? Tem que escolher as suas batalhas. Não dá para ter tudo. A gente tem que escolher aquilo que a gente prefere naquele momento, tá bom? E voltando aqui, gente, peçam ajuda, não tenham vergonha de pedir ajuda. Se a pessoa não ultrapassa uma barreira que para você seja muito inegociável, e daí eu, em primeira alternativa, falaria, vamos supor, eu não deixaria a minha sogra, a minha cunhada ficar com o meu bebê se elas ficassem dando açúcar para ele, ficassem colocando ele para assistir desenho, eu não deixaria. Mas eu primeiro ia conversar, olha, fulana, aqui em casa a gente optou por não dar açúcar para ele. Ele já lanchou, ele vai jantar depois, então ele só precisa tomar água. Então, olha, a gente optou por não usar telas, não gostaria que botasse ele nas telas. E eu falo, olha, com isso, pode brincar. E pronto. Aí, se a pessoa continua insistindo, aí tudo bem. Aí você, ó, muito obrigada pela sua ajuda, mas a gente vai optar por dar um outro jeito, tá? Sim, mas, gente, peçam ajuda. Não é vergonha precisar de ajuda. Você não é obrigada a segurar 50 pratinhos sozinha. Não é. Você pode pedir ajuda. Ah, se ninguém ajudar, se a família mora longe, aí tudo bem. Aí a gente vai tentando equilibrar esses pratinhos como dá e a organização vai ser ainda mais importante. Outro ponto aqui, gente, defina prioridades. Eu canso de ver mães me dizendo, eu não tenho condições de contratar uma faxineira, que seja uma vez por mês, 15 dias, comprando brinquedo caro, roupa cara, milhões de sapatos que o bebê nunca vai usar, porque bebê não precisa de sapato antes de começar a caminhar. Então, assim, também é importante a gente saber disso. Você sabe o que o seu bebê mais precisa? Não é aquela mesa luminosa, não sei o que, da Fisher-Price. O que o seu bebê mais precisa é do seu tempo. Se você contrata uma pessoa para fazer uma diária na sua casa e limpar de cabo a rabo, você está economizando um dia da sua vida para você gastar com o seu bebê em porções, percebe? E esse dia, para ele, é muito mais importante do que qualquer brinquedo top, do que qualquer roupa de marca. Veja, quanto custa uma pizza no iFood? Não seria melhor, ao invés de comprar pizza, você contratar uma cozinheira para ir uma vez por mês na sua casa e deixar comida congelada? Você contratar uma cozinheira para ir de 15 em 15 dias e deixar a comida congelada, comida saudável, e você economizar esse tempo de cozinha? Então, muitas vezes, a gente tem que definir prioridades também. Às vezes, a gente não vai ter como mesmo, a gente não vai ter grana, e daí tudo bem. Mas vamos começar a pensar se não está faltando isso, se não está faltando a gente repensar as nossas prioridades financeiras. Aqui em casa a gente tem uma planilha financeira, a gente organiza as nossas despesas dessa forma e a gente consegue, vendo as receitas, o que entra e o que sai, definir prioridades. Todo casal deveria ter isso, deveria falar sobre dinheiro, sentar e conversar sobre as prioridades. O dinheiro do casal deveria ser um só. Não existe isso do meu dinheiro, seu dinheiro, é o dinheiro da família, né? Mas tudo isso pode até gerar uma outra aula, se vocês quiserem. E, gente, isso tudo feito, olha quanta coisa que a gente tem que fazer primeiro. Tira um final de semana, deixa o bebê lá com o papai no domingo e bora fazer isso aqui. Organização doméstica, alinhamento com o papai. Quando você tiver tudo anotado que tem que fazer todo dia, aí você senta para alinhar com ele. Sem briga, amorosidade, falando de você, sem cobrança. Já chega com uma proposta. Olha, eu faço isso, isso e isso. Você pode ficar com isso? Assim, gente, tá? E água mole em pedra dura. Ele vai deixar de fazer 1, 2, 10 vezes. Você segue insistindo. Olha, isso aqui era seu. Com amorosidade sempre, porque ninguém reage bem à briga, tá bom? Tudo, rede de apoio. Tenta escalar uma rede de apoio.
Se você não conseguir uma rede de apoio da sua família, às vezes um vizinho, uma amiga, se você não conseguir, você tenta ver se não tem como cavar uma rede de apoio aí. Faxineira, cozinheira, tudo isso é rede de apoio, tá, gente? Que a gente vai conseguir como? Muitas vezes redirecionando as nossas despesas. Gente, faxineira não é luxo, não é investimento. É maravilhoso você ter uma pessoa uma vez por mês, pelo menos para você não ter que passar aquela faxinona no banheiro, para não ter que limpar a janela, essas coisas mais difíceis, sabe? É um investimento, é tempo. Tempo é um recurso finito. A gente não tem estoque de tempo, a gente não pode comprar tempo. Quando você paga uma faxineira, você está comprando um dia da sua vida para você gastar como você quiser. Olha o quanto isso vale. Agora que eu estou falando assim, dessa forma, te parece que é valoroso? Porque é muito valoroso, tá? É muito valoroso uma passadeira. Aqui em casa a gente tem uma faz tudo maravilhosa, que vem uma vez por semana e passa, lava, cozinha, faz tudo. É uma diarista, não é faxineira. E veja, por aí a gente vai tirando, né? A partir disso, organiza a rotina do bebê. Olha, o meu bebê tá com 6 meses, começando a introdução alimentar, ele acorda mais ou menos por volta desse horário, ele dorme mais ou menos a primeira soneca nesse horário. Claro que tudo é mais ou menos, né? Não tem aquela rotina cronometrada para um bebê. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora organizar a rotina dele, colocar a rotina dele. É imprescindível, se você quer tirar telas, se você quer criar, desenvolver o seu bebê da melhor forma, que ele tenha uma boa rotina. É imprescindível, gente. Porque é a partir da rotina dele que você vai conseguir entender o que vai sobrar para a sua. O que você vai conseguir fazer para você. E veja, aqui, gente, não tem milagre e nem botão de desliga. Não tem como você pegar o bebezinho e falar, eu tô precisando fazer uma reunião aqui. Outro dia até uma mãe me perguntou, Cris, eu preciso fazer uma reunião 12:30 e o meu filho tá em transição de soneca, não tá mais dormindo nesse horário, eu não tenho rede de apoio, o que eu faço? Eu falo, você vai ter que fazer a reunião com ele no colo, não tem milagre. E nem o botão de desliga, você não pode chegar no seu bebezinho e desligar ele e botar no armário até você fazer a sua reunião de trabalho. Não tem milagre. Se você trabalha, você vai ter que buscar alguma alternativa, deixar numa escolinha, conversar com a avó, conversar com a sogra. Nem sempre a soneca do bebê vai coincidir com o horário que você tem que estar naquela reunião de trabalho. Ou então você vai ter que ter um chefe, uma equipe que entenda que você tem um filho que você vai ter que fazer a reunião com ele no colo. Não tem milagre, gente. Não tem como a gente desenvolver aqui um milagre, entendeu? Ah, mas aí eu vou botar meu filho em frente à TV e vou conseguir trabalhar. E qual é o custo disso? Para o seu bebê? Vale a pena? 20 minutos por dia. Se for uma emergência, se for uma necessidade financeira sua e da família, ok. Mas vamos tentar o mínimo possível. Tente, é mais bonito antes você tentar escalar uma rede de apoio do que colocar na tela, gente. É melhor, vai ser melhor para o desenvolvimento do seu bebê, tá? E ouso dizer, mesmo que dê um açúcar para o bebê, vai ser melhor. Então, vamos ter em mente isso, tá bem, gente? Vamos lá. Outras alternativas para o dia a dia sem telas. Gente, a gente passa o dia tentando distrair o bebê. Vamos integrar o bebê. O bebê pode te acompanhar nos seus afazeres domésticos. E aqui eu trouxe essa foto fofa no bebê ajudando com as panelas, né? É uma forma de distrair. Pode acompanhar nos afazeres domésticos e até no trabalho quando for possível ou preciso. Nesse caso que eu falei, fazer a reunião com o bebê no colo. Coloca um Tupperware na mão dele e vamos embora. Se ele for um bebê mais novinho, põe no sling, tenta deixar, às vezes, até num cochilinho no sling e vida que segue. Então, a gente tentar integrar o bebê, tá? E para isso, a gente pode fornecer um ambiente seguro de exploração para esse bebê. Os bebês, antes de engatinhar, eles podem ficar no chão, no tapetinho. Tem tapetinhos menores que você pode levar para todo canto. Vai para a cozinha, bota o tapetinho ali no corredor na frente. Vai para a área, bota o tapetinho ali na cozinha. Normalmente, esses tapetinhos, eles são isolantes térmicos, então não passa frio para o bebê. Além disso, você pode aquecer bem o bebê. É melhor o bebê estar no chão, ali no cotidiano familiar, vendo você fazer as coisas, claro, tomando cuidado com panela quente, não deixar o bebê perto de panela quente, com muito bom senso, tá, gente? Mas é possível, sim. Enquanto você tá lavando uma louça, você tá cantando, brincando com o bebê. Gente, a gente tem uma falsa ideia
de que a gente precisa estar entretendo ativamente os nossos filhos o tempo todo. Isso não é verdade. Existe um momento de observação do cotidiano familiar e isso é muito rico para o desenvolvimento deles. Muito, muito rico. Ele observar você lavando uma louça, ele observar você estendendo uma roupa. E sim, vai ter um momento que você vai sentar com ele no tapetinho e vai ser você e ele. Vai ser tempo de qualidade ali com ele. Tem momento para tudo. Não tem como você, e nem precisa, você passar o dia inteiro em função de entreter o seu bebê. Esse bebê, essa criança também, precisa de ócio também. Precisa ficar sem fazer nada. Precisa ficar contemplando os próprios pensamentos. Precisa de tempo para assimilar tudo que aprende. O ócio é importante. O ócio, ele é... Assim, a maioria de nós, adultos, já tem esse problema de ansiedade, de não conseguir ficar parado. Se a gente está parado, acho que é ligar uma música, acho que é ligar uma televisão, acho que é pensar em alguma coisa. E olha... Tanto é que quando a pessoa está muito ansiosa, com muita ansiedade, uma das recomendações que dão é ela fazer meditação. O que é meditação? Se não você se acalmar, passar um tempo sem fazer nada. Passar um tempo tentando não pensar em nada. Gente, se a gente se propõe a 10 minutos de silêncio por dia, é claro que o pensamento vai vir, mas tentando afastar o pensamento quando ele vem. Eu tenho que ir no mercado, afasta. Você vai ver que vão surgir ideias incríveis, que a nossa criatividade ela vai brotando de volta. A gente vai começar a pensar de fato. Einstein já dizia que tudo aquilo que pode ser encontrado no manual não vale a pena ser aprendido. Que o que a gente tem que exercitar mesmo é essa capacidade de pensar. E se a gente está o tempo inteiro sendo bombardeado de informação, entretendo, não sobra tempo para a gente pensar. Isso vale para a gente, isso vale sobretudo para os bebês, para eles desenvolverem esses bons hábitos, tá? Então, um bebê deitado num tapetinho, enquanto você ou não fala nada, um período de silêncio não vai fazer mal, é claro, não é passar o dia em silêncio, porque ele precisa dessa interação humana, tá? Mas você pode cantar com ele enquanto lava uma louça, conversar com ele enquanto lava uma louça. Você pode ler um livro seu, que não tenha conteúdo inadequado, claro, mas pode ser um livro de adulto, um romance, qualquer coisa que seja bela, que seja bonita, que vale a pena de contemplar, enquanto o bebê está no tapetinho em voz alta, para ele escutar o som da sua voz, que não tem coisa que eles amam mais do que isso, tá, gente? Pode ser um tapetinho, um cercadinho, e daí aqui eu coloco um parênteses, porque aqueles chiqueirinhos normalmente têm colchões moles, e daí prejudica o desenvolvimento motor adequado do bebê. Sabe aqueles chiqueirinhos? Não sei se chama chiqueirinho onde vocês moram, mas é tipo um cercadinho. Outro dia eu fui comprar uma cadeirinha para o carro pro meu bebê, e daí eu vi que ele cresceu, né, gente? O bebê conforto já não dava mais. E daí eu fui observar os chiqueirinhos que tem nas lojas, né? E alguns deles estão com o piso, não é acolchoado, é bem firme. Seria uma opção. É claro que eu não aconselho que você deixe o bebê o dia inteiro num espaço tão limitado, mas às vezes, para ele ficar num ambiente seguro, é muito melhor você deixar ele ali e você, de preferência, com um piso duro, né, que não seja colchão mole no solo, um solo mais firmezinho, do que você colocar ele na tela. Para ele, qual vai ser a tela dele? A vida acontecendo, a vida real, o cotidiano, tá? E quando o bebê não engatinha ainda, gente, maravilhoso. Outra opção são essas cerquinhas. Aqui em casa eu tenho uma cerca, eu comprei no Mercado Livre, ela é ajustável, não precisa nem furar a parede, tipo, fala cerca pet, tipo cerca de cachorro mesmo. Você coloca na porta da cozinha. Às vezes o bebê vai estar para não entrar na cozinha, mas às vezes para não sair da cozinha. Às vezes ele está ali junto com você e você está controlando a situação. Você dá meia dúzia de Tupperware para ele, minha filha, umas colheres, e ele vai ficar ali entretido, ó. Claro, gente, sempre um olho no fogão, outro no bebê, pelo amor de Deus, tá? Porque acidente doméstico acontece muito, é num piscar de olhos. Armário com produto de limpeza, tudo isso muito bem protegido, tá? Nos armários baixos, nos armários que são do alcance do bebê, você pode colocar coisas que o bebê possa brincar. Às vezes o bebê vai se amarrar e empilhar pacote de macarrão. E tá tudo bem, depois você guarda. Qual o problema? Rapidinho você guarda. Outra coisa, gente, sempre que a gente sentir que o bebê tá entediado, não tá querendo, vamos tentar primeiro entretenimento sonoro. Isso vale
para fila de banco, para o bebê estar no hospital. No carro, às vezes, o bebê começa a ficar irritado, começa a chorar. Antes da gente ligar a tela direto, vamos tentar contar uma história. Vamos tentar realmente a gente partir primeiro, botar uma música, cantar a música junto com ele, antes da gente botar a tela direto, sabe? Isso pode ajudar muito a gente primeiro partir para o entretenimento sonoro, tá bom? Veja, quando o bebê escuta uma música é diferente de quando ele vê alguma coisa, porque sobra espaço para imaginar. Quando ele ouve uma história, sobra lacunas para ele preencher dessa história de acordo com a imaginação dele. Se eu chegar para vocês e dizer assim, imagina um dinossauro verde entrando na casa, eu imaginei uma coisa, você imaginou outra, a Raquel imaginou outra, a Bru imaginou outra, cada pessoa imaginou uma coisa diferente. Uma casa diferente, um dinossauro diferente. Algumas vão colocar mais uma coisa ali. Então é diferente, tá? É muito diferente. Finalmente, existe algum uso seguro? No finalzinho eu vou trazer o modelinho para vocês organizarem tudo isso que eu falei. A gente vai falar sobre o que fazer mesmo com o bebê. Gente, infelizmente não existe um uso seguro, mas a vida real não é perfeita, né? Se for necessário mesmo, o que eu oriento vocês? O menor tempo possível. Que não seja de rotina e sim um SOS. Então, que não seja assim, todo dia depois do almoço eu deixo meu bebê 20 minutos na tela para eu poder dar uma descansada. Não, gente, não vamos fazer isso de rotina. Faça as tarefas domésticas enquanto ele está acordado e tira o tempo que ele está dormindo para você descansar. Então, vamos tentar fazer isso, que seja um SOS. Outra coisa, desenhos mais calmos, com menos frames, que não tenham essas transições tão rápidas, que não sejam tão gráficos, que sejam mais realistas. Eu coloquei e com menos brilho. Essa questão do brilho, a gente pode mexer nas configurações da TV e deixar a tela mais apagadinha. Isso por si só já ajuda a questão da dopamina, já ajuda a questão... Espera só um minutinho, que eu vou ter que pedir o carregador. Me desculpem por isso. Rodri, me traz o carregador do computador? Rápido. Tá? Carregador do computador. Rápido. Gente, eu deixei essa bateria tá viciada. Ainda não chegou meu computador não. Mas bora lá. Então, se puderem, eu trouxe 2 opções aqui para vocês que seriam menos piores, tá? Teletubbies, eu nunca pensei na minha vida, minha gente, que eu fosse recomendar Teletubbies. Eu me lembro quando era adolescente que meu irmão nasceu. Ele escutava Teletubbies todo santo dia. 5 da manhã o menino acordava e botava o Teletubbies a todo volume. Eu peguei um ranço desse Teletubbies, que eu acho que mesmo se eu tivesse que botar o Léo para assistir algum desenho, não seria Teletubbies. Mas enfim, Teletubbies, você vê esses bonequinhos, parece que são pessoas fantasiadas, né? Não é aquela coisa perfeitinha, percebe? Gente, e Daniel Tigre também é muito bonitinho. Eu já assisti Daniel Tigre. Às vezes eu assisto. E Teletubbies também. Eu dei uma assistida hoje. Até para eu poder dar uma filtrada no conteúdo e passar para vocês se seria realmente a melhor opção, tá? Então, essas 2 opções, no meu ponto de vista, seriam as menos piores, se não tiver jeito e você tiver que colocar o bebê para assistir algum tempo de tela, tá bem? Baby Shark é bem ruim, gente, é muito agitado, é muita música, são muitos frames, eu sei que muitos amam Baby Shark. O bebê já vai aprender inglês, gente, não entra nessa pilha, não. É melhor ele aprender primeiro o básico para depois a gente partir, tá? E outra coisa que foi o que eu fiz hoje, assistam antes, filtro de conteúdo. Peppa Pig, por exemplo, também é um desenho que tem, visualmente falando, não seria tão ruim, mas o conteúdo é horrível. Vocês já viram o comportamento daquela porquinha, gente? Eu tenho vontade, assim, nossa, me dá um ranço aquela porquinha. Então, não, Peppa Pig não é uma boa opção. E daí entra aqui no filtro do conteúdo, tá bem? Em relação mas Cris, Daniel Tigre é um tigre que vai para a escola, que tem a família, não tem relação com a realidade. Quando eu falo mais realistas, eu não falo disso, gente. Quando eu falo mais realista, você olha aquele desenho, parece um fantoche caminhando assim. Ele não é perfeitinho, sabe? Ele tem mais a ver com aqueles desenhos raiz de antigamente que a gente assistia. Então, esses são menos piores. Ele não tem
tantos frames, então o bebê ele tem menos dopamina envolvida. Não sempre seja bom, tá, gente? Bom é não assistir, é menos pior, esses aí, tá? Como retirar quando o bebê ou a criança já está viciada? Gente, para bebês de até 2 anos, eu recomendo que a gente organize tudo que eu sugeri, e agora eu trouxe um passo a passo bem bonitinho e alguns exemplos para vocês. Então, eu recomendo que a gente organize tudo que eu sugeri e que de uma vez só a gente tire ou reduza esse uso para o extremamente necessário, tá? Lembra o que eu falei no começo daquela citação do Chesterton? Agora esqueci o nome dele, mas o sobrenome é Chesterton. Olha, para uma criança de 7 anos, a história é Tommy abriu a porta e viu um dragão. Uma criança de 3 anos é Tommy abriu a porta. Se você precisa cozinhar, coloque seu bebê no cadeirão assistindo você cozinhar. Dá meia dúzia de tapaué para ele. Ou então, se ele ainda não anda, coloque ele sentadinho no tapetinho, numa distância segura do fogão. Fica ali junto com ele. É mais interessante do que botar na tela, tá bem, gente? Então, organize isso. De preferência, use como SOS para momentos de extrema necessidade que você tiver realmente ou surtando. Eu sei que isso acontece. Às vezes eu estou enlouquecendo. A gente precisa de 5 minutos em paz. Que sejam 5 minutos. Que não seja 20, 30, 40, 50, tá? E sempre tente primeiro a distração sonora, se você tiver essa disposição. Contar histórias, colocar uma música. Uma dica muito legal é quando você for contar uma história para o bebê, você liga o gravador e você grava a história. Então, em algum momento, ou até o pai grava a história, em algum momento você não vai precisar estar presente, fisicamente, pelo menos, prestando atenção. Você pode falar, vamos ver uma história. Vamos supor, eu tenho uma aula para assistir da minha pós, eu tenho uma reunião do meu trabalho, coloca um fone e põe um bebê para ouvir você contando a historinha. Você contando aquela historinha. Basta, quando você for fazer isso, você gravar e você pode ter um repertório imenso de histórias adequadas para o seu bebê, que você conhece o conteúdo, que tem uma interação humana, porque é a sua voz, é a voz do pai. Entende? Essa ideia de gravar histórias é muito legal. Você também pode gravar músicas, você cantando as canções favoritas do bebê, tá? E para crianças de 2 a 5 anos, gente. Então, para bebê, se você pretende tirar completamente, faça isso de uma vez. Sim, você vai ter uns 2 ou 3 dias difícil, tipo um período de abstinência. A partir do 3º, 4º dia, você já vai ver como esse bebê vai ficar mais calmo, mais tranquilo, como ele vai se entreter mais facilmente, com menos. Isso também é um ponto bem negativo das telas, tanto em relação a bebês quanto a crianças maiores. Elas começam a exigir entretenimento demais. Você sentar com ela e brincar com uma coisinha ali já não é o suficiente. Ela quer mais. Ela fica entediada, irritada, chora, nada tá bom. Porque nada, é o que eu dei o exemplo do brinquedo lá da Fisher-Price, da bola, da Disney, do parquinho da caixa de areia. Gente, sempre ela vai querer mais. A interação humana começa a ficar tediosa, desinteressante. Então, pensem nisso também, tá, gente? Vai se tornando um bebê cada vez mais exigente de atenção, porque nada tá bom, e daí a gente pode ou enlouquecer, tendo que dar muito mais atenção do que a gente consegue para esse bebê, ou pior do que isso, colocar ainda mais nas telas, porque a gente não vai dar conta de suprir a necessidade de atenção e a desregulação do sistema de recompensa desse bebê. E ele realmente vai se entediar com muito mais facilidade, porque ele está acostumado a muito entretenimento e a gente não pode oferecer no dia a dia normal, tá? Para crianças de 2 a 5 anos, da mesma forma, organiza a rotina. Se for muito necessário, se você tiver... Gente, eu pensei aqui nas mães da pandemia, sabe? Que as escolas fecharam, elas às vezes tinham crianças de 2 a 5 anos em casa, elas tinham que continuar trabalhando no home office de todo jeito. Como eu disse, quando eu falei do dia a dia da mãe comum, né? A sociedade, o mercado de trabalho, às vezes nossos próprios familiares, eles não são sensíveis à maternidade, muitas vezes eles não entendem que ter uma criança em casa, ter que trabalhar, dar conta da casa do marido, da gente mesmo, é muito difícil. Então, se for extremamente necessário, você colocar como rotina para essa criança um uso de telas, que seja 20 minutos por dia, para você fazer uma coisa indispensável no seu trabalho, para você fazer uma reunião. Essa seria a minha orientação máxima. Muito embora a Sociedade Brasileira de Pediatria recomende nessa idade até 1 hora, isso não significa que seja saudável. Significa que seria, assim, o menos pior.
eu recomendaria no máximo 20 minutos dia, e daí no final de semana, 100. A gente vai ter interação humana com a mamãe, com o papai, sair pro parque, fazer coisas ao ar livre. Crianças nessa idade precisam muito interagir com outras crianças, preferencialmente, tá? E se a gente tiver como não pôr na semana, seria melhor até colocar 30, 40 minutos só aos finais de semana. Então, no sábado de manhã a gente vai colocar um desenho. Outro ponto, gente, o mais interessante seria que esse horário de tela liberado, entre aspas, repito, o melhor seria sem nada. Mas se a gente tiver que colocar, seria uma recomendação ok, tá? O melhor seria que ele fosse de manhã, logo depois do café da manhã, tá? Porque não prejudicaria o sono, a soneca desse bebê, não prejudicaria o sono noturno. Esse bebê teria o resto do dia para gastar energia, como ele tem que gastar. Esse bebê não, aqui no caso essa criança, né? E se eu não quero mais, Cris, eu vi o que você falou, tocou meu coração, eu quero tirar. Você tem duas opções. Ou você faz de uma vez, ou você vai reduzindo devagar. Eu oriento fazer de uma vez. Ah, Cris, mas a minha criança aqui tem 3 anos e assiste 3 horas por dia. Eu vou tirar de uma vez e vai. Menina, vai dar uma semana de birra isso aí. Não vai ser fácil, tá? Vai ser intenso. Você vai comer o pão que o diabo amassou nessa semana. Não vou mentir, vou falar a verdade, gente. Mas vai valer a pena. Na segunda semana você vai ver uma criança querendo colorir, querendo inventar brincadeira, querendo cortar papel, querendo fazer as coisas, tá? Exercitando o motor interno, extrapolando a criatividade. Uma criança mais calma, mais tranquila, que interage melhor, que faz menos birras, que come e dorme melhor, tudo melhor. Tá, gente? Ou então reduzindo devagar. São 3 horas por dia, comece a colocar 2, comece a colocar 1, até você chegar nesse limite aqui que eu sugeri. E depois tira, ou vou manter assim, mas eu oriento fazer de uma vez. Mas sim, se é uma criança maior, o bebê, sinceramente, oriento tirar de uma vez. Tire de uma vez. Gente, é uma reflexão pra gente mesmo, sabe? Não seria adequado que nós, adultos, passássemos mais de 2 horas por dia nas telas. Eu gosto de ver seriado, às vezes de noite, tô cansado, não tô com a cabeça para fazer alguma coisa pensante, ler um livro, nada, eu quero me sentar e quero ver um seriado. Mas eu tenho um cérebro maduro e eu consigo dissociar a vida real da vida que aparece ali. Eu consigo dissociar as coisas. Eu consigo regular o meu sistema de recompensa. Eu sei que no outro dia eu preciso trabalhar, eu tenho hábitos sólidos, hábitos bem estabelecidos, valores sólidos, valores bem estabelecidos. O meu bebê não, a minha criança não. A minha criança, o meu bebê não tem cérebro maduro para distinguir realidade e vida real, tá? Então, o passo a passo que eu trouxe aqui para vocês reduzirem ou até retirarem as telas é o seguinte. Primeiro, organize a rotina familiar, divisão de tarefas domésticas, e eu trouxe um exemplo, já vou mostrar. Organização alimentar, idas ao mercado, tudo isso. Organize a rotina familiar. Em seguida, organize a rotina do bebê. Tente conseguir uma rede de apoio, faça escolhas, prioridades. Olha, eu tenho gastado, pega a sua fatura do cartão, pega o seu orçamento doméstico, eu tenho gastado R$500 por mês em roupa, brinquedo, coisas para o meu bebê. Vou tentar gastar 400, vou tentar gastar 300, vou chamar uma faxineira uma vez por mês. Às vezes, a sua sogra não vai poder fisicamente te ajudar, mas vai te oferecer pagar uma faxineira. Gente, não se desfaz de rogado não, viu? A gente precisa se conscientizar de que a maternidade precisa ser apoiada. Se você está precisando, aceita sim. Isso não é vergonha, isso não é feio para ninguém, não, tá bom? Se não der, ainda assim você precisa... Gente, aqui entra o ponto. Organização da rotina do bebê. O bebê tem que ter rotina. Isso é importante para ele e também para você. De acordo com a rotina dele, o próximo passo, você vai organizar a sua, baseada na dele. E você vai entender que no tempo que você precisar com ele, no tempo que precisar ficar com ele, enquanto faz outra atividade, coloque tarefas possíveis. Então, eu preciso estar com ele enquanto eu participo de uma reunião de trabalho. Coloque coisas possíveis. O bebê vai ficar num tapetinho no ginásio de atividades, que é uma coisa que eu sei que distrai ele. Eu vou colocar uma história que eu gravei para ele escutar. E isso aqui é o quê? Tente mais uma vez, observe, adapte, reaplique. É um eterno ajustar. Caramba, eu fui tentar fazer a minha reunião com o bebê no tapetinho, não deu certo. Será que eu posso colocar uma historinha que eu vou gravar e vou colocar para ele e vou fazer minha reunião no fone? Será que vai dar certo? Será que eu posso conversar com a minha sogra, com a minha cunhada, com alguma rede de apoio, com alguma vizinha e falar, olha,
tem como você 1 hora por dia ir lá para minha casa, que seja 3 vezes por semana, 1 vez por semana, um dia a menos de tela, conta, tá? Então é importante a gente avaliar desse prisma. Um exemplo dessa organização familiar que você pode fazer. Vamos supor que você trabalha fora. Se você trabalha fora ou se você tem um trabalho em que você exige sua atenção, ainda que seja de home office, você tem que ter uma rede de apoio de estágio para ficar com o bebê. Supondo que aqui você trabalha meio período, tá? Adaptem para a realidade de vocês. Eu trouxe mais um exemplo, mas adaptem para a realidade de vocês. Então, de manhã, a mãe fica com o bebê, aspira a casa e lava roupas. Essa vai ser. Você pode colocar assim: segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Esse é o exemplo da segunda. Todo dia tem que lavar a louça, então já coloca lá na sua planilha. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Lavar a louça. Todo dia de manhã eu vou lavar a louça. Isso é importante até para o seu marido ver o que você faz. Para ele entender que ele tem que contribuir. Que são muitas coisas todo dia. Lavar a louça, lavar a louça, lavar a louça. Aspirar a casa pode ser dia sim, dia não. Eu aqui tenho gato, eu tenho que aspirar todo dia, né? O investimento também seria o robozinho, aspirador. Seria um belo investimento, tá, gente? Parcela em 10 vezes, é um belo investimento, já te ajuda. Enquanto o robozinho tá lá, você tá estendendo uma roupa, tá? A gente tem que pensar nisso também, prioridades. Então, o que acontece? Aspirar a casa, segunda, quarta e sexta. Já vai distribuindo. Amanhã, como é que vai ser? Então na terça e na quinta eu vou fazer o almoço da semana. Terça e quinta. A comida, ela dura preparada na geladeira 3 dias. Eu não gosto muito de comer comida congelada. Congelo feijão, uma coisa ou outra. A comida do dia a dia eu prefiro fazer em maior quantidade e deixar na geladeira. Por 3 dias a comida preparada, você pode comer estando na geladeira. Então você pode deixar preparado uma carne, você pode deixar preparado arroz, tudo. 3 dias é válido na geladeira, tá? E a gente acaba fazendo na hora só um legume grelhado, alguma coisa assim. Gente, então coloca lá. Então vou cozinhar na terça e na sexta. Pronto, perfeito. Não precisa cozinhar os outros dias. Qual que é o custo disso? Lembra que eu falei? Perfeccionismo versus praticidade. Eu vou ter comida fresca todo dia? Eu não vou. Mas eu vou ter praticidade. Vou ter comida fresca 2 vezes por semana. É melhor que nada, né, minha gente? O que acontece? O bebê fica no tapetinho enquanto a mãe canta para ele. E a mãe tá lá lavando a louça, aspirando a casa. Gente, eu brinco com o Léo. Eu dou um paninho na mão dele e sai limpando. Isso é para bebês que não engatinham ainda, tá? O bebê já engatinha, ele fica num ambiente seguro. Esse ambiente pode ser um cercadinho ou pode ser delimitado pelos aqueles portõezinhos que você compra. Brincando com itens da cozinha. Deixe nos armários baixos coisas que ele possa pegar. Pote da Tupperware, litro de leite, caixinha de creme de leite. De tarde a mãe vai trabalhar, o bebê vai ficar na escolinha ou vai ficar com uma rede de apoio. Nesse exemplo aqui, tá? E de noite? De noite é o papai. O pai vai ficar com o bebê, já acalmando para o ritual noturno, dá banho e já coloca para dormir. A mãe, no máximo, vai dar um mamar. A mãe coloca a roupa para lavar e cozinha. O pai lava as louças. Olha como eu organizei aqui. Para um pai que trabalha de manhã e de tarde, uma mãe que trabalha só de tarde. Percebe como é que a gente faz isso? Eu posso mostrar para vocês outro dia como eu faço o meu aqui. E você vai dividindo as atividades. Eu não tenho uma faxineira, Cris. Então, no sábado, você vai ter que colocar para lavar um banheiro, para fazer uma faxina mais pesada. Lembre-se que das prioridades, tá? Nesse exemplo aqui, a mãe não trabalha fora. A mãe só fica em casa, muitas aspas isso aí, tá, minha gente? A mãe fica em casa com o bebê. Então, de manhã, a mesma coisa. Coloquei lá que eu vou aspirar a casa e lavar as louças. O bebê no tapetinho. E à tarde, a mãe fica com o bebê. Segunda-feira, eu vou limpar os banheiros e recolher as roupas. Na terça, eu vou limpar os quartos. Na quarta, eu vou limpar a janela. A gente tem que dividir a nossa vida para não ficar muito pesado. Esse negócio de tirar um dia para faxinão, ninguém aguenta, gente. Ninguém aguenta, isso é furada, tá? Então, veja. E o bebê? O bebê ajuda com a roupa, entre aspas, com a roupa, leva ele, entrete ele com alguma roupa que o Léo adora me ajudar a recolher a roupa. Fica no tapetinho seguro ou cercadinho seguro. O bebê não tem que ser entretido 24 horas por dia. Integre ele na casa. Isso é tão valioso. Quando o bebê é maior, você pode comprar aquelas torres de atividades Montessori, o bebê ficar do seu ladinho enquanto você lava a louça, dá uma bucha na mão dele, um Tupperware de plástico que não tenha risco dele se machucar e integra ele.
integra ele nas atividades. Isso é rico, isso é interação humana, isso é construção de hábito, de valores, é muito mais do que uma tela pode oferecer, tá? Gente, lembrando que uma rede de apoio por 1 hora que seja ajuda muito. Eu agora tô com a minha cunhada, minha sogra se revezando para ficar 1 hora por dia com o Léo. Isso tem me ajudado tanto. Ajuda demais. Independente de você trabalhar fora ou não. Teve um dia que eu fiz a janta do Léo enquanto elas estavam aí. E eu sempre cozinho para esses 3 dias que eu falei, né? À noite, a mesma coisa. O pai fica com o bebê, a mãe vai colocar a roupa para lavar. Enquanto o pai tá lá com o bebê, a mãe tá terminando de organizar as coisas aqui. Quando o bebê dorme, os dois se sentam junto no sofá e tem tempo de qualidade em casal. Isso é tão importante, gente. E claro, ajuda demais, se não for, é um fator decisivo o bebê dormir bem e o bebê ter boa rotina, tá? Então, quando a gente, isso ajuda demais em todas as circunstâncias, mas se a gente quer fazer o melhor pelo desenvolvimento do nosso filho, reduzir ou retirar as telas, é muito importante que a gente tenha isso em mente, tá bom? Gente, chega a estar rouca, 1h30 de aula, muito conteúdo. Eu vou abrir um espacinho para dúvidas. Vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram me perguntar? Deixa eu ver aqui. Cheguei há pouco e não vi os problemas que as telas causam. Esse vídeo ficará salvo, Valéria? Infelizmente, não. O vídeo não vai ficar salvo, mas ele vai estar lá na comunidade. Vai estar lá na comunidade para vocês poderem assistir e reassistir quantas vezes vocês quiserem. A comunidade maravilhosa, tem um preço bem pequenininho, gente. E assim, vale muito a pena você retirar as telas do seu bebê. Muito a pena. Eu vou deixar aqui um link para vocês da Sociedade Brasileira de Pediatria e do que ela diz, vou colocar aqui nos comentários, e do que ela diz em relação às telas, para que vocês entendam um pouco disso, tá, gente? Para que vocês possam, por si só, ver os malefícios que as telas causam e aquilo que a gente pode fazer em relação a isso. Deixa eu colocar aqui o link. Nesse link aqui, você consegue ver bastante coisa, inclusive indicação de uso. Vou colocar aqui nos comentários. A fonte, né? Da indicação, enfim, tá aqui nos comentários. Deem uma olhadinha daí, gente. Vocês têm alguma dúvida? E esteja na comunidade, Valéria, vai valer muito a pena. A gente vai falar, vai ter encontro ao vivo nesse sábado, a gente vai falar sobre o retorno da mãe ao trabalho. Eu tô preparando um bate-papo de mãe mesmo, muito legal. Vocês vão adorar, tenho certeza. As mães que já estão lá estão amando. A maternidade não é fácil. Eu trabalho em casa, meu marido trabalha do meio-dia a super à noite e tá cada dia mais difícil tirar a tela do meu bebê. Marcele, use essas dicas que eu dei agora para você e vamos começar nisso. Gente, entre na comunidade, reassistam essa aula, é muito importante. Sensacional, essa aula me dará mais argumentos para explicar o porquê optamos por 0 telas. Isso mesmo, Raquel, é muito importante, né? Gente, só comecem. Eu sei que às vezes vocês ficam se perguntando, ai, Cris, mas será que precisa mesmo tudo isso? Deixa só um pouquinho por dia. Se você não tiver outra alternativa, tudo bem. Mas se você tiver, o bebê ele não precisa ser entretido o tempo inteiro. Vamos tirar isso da nossa mente, tá? Essa observação do cotidiano, claro, sempre prezando a segurança, né, gente, é muito importante e desenvolve muito mais e de uma forma muito melhor e mais correta, né, para a formação de hábitos e para os valores desse bebê do que uma tela, tá bom? Vamos pensar sobre isso. Amores, a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até a próxima. E vejo vocês lá na comunidade Maternidade Assertiva, onde todas as aulas ficam salvas para vocês. Tchau, tchau.